Olá pessoal, olá, boa noite, 19 horas em ponto, 19 horas em ponto. Vamos chegando, vamos chegando pessoal. Vamos aí para nosso quarto episódio da Quinta das Procuradorias, já está acabando também esse. Vamos chegando, boa noite Rei. Boa noite pessoal, vamos chegando. Boa noite, Sinara. Boa noite, Erozinha. Tudo bom, minha querida? Tudo bem? Boa noite, Alessandro. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos compartilhando essa live aí. Clica no aviãozinho que tem aqui embaixo. Vamos compartilhando aí. Compartilhe com os amigos. Vamos dar um tempinho aí pro Instagram fazer a entrega aí, né? Dessa live. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Ana. O Dr. Carlos chegando já também. Já lhe chamo, Dr. Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Dá um tempinho aí para o convite da live chegar aí para o maior número de pessoas aí. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Ana. Boa noite, Leandro. Boa noite, Euclides. Vale de Macapá. Oh, que bacana, que bacana. Boa noite, Deise. Boa noite, Silmara. Boa noite, pessoal. Se vocês quiserem colocar aí a cidade que vocês são aí, pra gente ter uma noção aí de como que tá. E vamos compartilhando aí, tá, pessoal? Compartilha aí a live aí. Clica no aviãozinho. Compartilhem a live aí. Vão compartilhando a live. Vamos lá, deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Gabriel, boa noite, Gabriel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Jocely. Beijo, meu amor, boa noite. Boa noite, o Gabriel aqui de Maringá, bacana. Silmara, boa noite, vamos chegando, pessoal. Bom, pessoal, então hoje, né, nós estamos caminhando aí para o nosso Lençóis Paulistas. Legal, São Paulo, a Silmara de Lençóis Paulista, a Cláudia de Patos, na Paraíba. Ah, bacana, bacana, pessoal. Boa noite, João. Vamos chegando aí. Bom, pessoal, então nós estamos ainda aí para o nosso quarto episódio já, né? Da Quinta das Procuradorias, já é o penúltimo episódio. Né? Passou rápido, assim como passou a terça do Fisco Municipal. E vamos aí, né, pessoal? Hoje a gente vai falar aí de um tema bem bacana aí, que é o ISS. Né? O ISS é um imposto muito importante para os municípios. Bom, antes um recadinho básico aqui, daqui a pouquinho eu já vou chamar aqui o Dr. Carlos. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? E depois ela sobe lá para o YouTube também, mas para o YouTube deve subir só na semana que vem, não sei o dia exato, tá? Mas deve ser ali por segunda, terça-feira, vai estar subindo para o YouTube também, tá? Dizer aqui, hoje nós postamos aí a 44ª súmula, né? Nós estamos num projeto aí de 48 súmulas aí de tributos municipais e de direito tributário, né? Então a gente já está aí para acabar também esse projeto aí, tá para vir um outro projeto aí que depois a gente vai anunciar aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu tentar chamar aqui o Dr. Carlos, deixa eu só... Onde que tá aqui? Pessoal, enquanto eu vou localizando o Dr. Carlos aqui, deixa eu já passar para vocês também. Se vocês tiverem questionamentos para fazer, eu vou pedir para vocês fazerem aqui. Quem tá no celular, tá? Quem tá no celular, tem ali um ponto de interrogação ali embaixo, tá? Então vocês façam o questionamento ali por aquele ponto de interrogação, tá? Deixa eu ver aqui, o Instagram deu uma mudada aqui. Vou tentar chamar, tô tentando te chamar aí, vamos ver se chega o convite aí, vamos lá. Vamos ver. O pessoal tá me ouvindo bem também? Olá, Dr. Carlos, boa noite, tudo bom? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Rafael? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem aí? Sim, sim, tô ouvindo bem. Perfeito, então, perfeito. Bom, pessoal, boa noite aí oficialmente, agradecer a presença de todos, né?
agradecer aqui, fazer um agradecimento especial ao Dr. Carlos por estar disponibilizando esse tempo aqui para a gente, né, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre esse que é diria assim, um dos mais importantes, se não for o mais importante tributo para os municípios, né? E o ISS, ele é carregado de detalhes, né, de situações. No ano passado aí, nós tivemos o STF dando várias decisões aí sobre assuntos do ISS, né? Esse ano também já saiu alguma coisa. Então é um tributo assim que também a gente tem que ficar atento não só às alterações, né, legislativas que tem, mas é um tributo que costuma ter muita, como que eu posso dizer, ter muito questionamento judicial, né? Em muitos casos aí levando aí também, chegando até o STF, tá? Então, pessoal, aqui a gente está hoje é o doutor, estamos aqui com o doutor Carlos Renato, ele é o procurador do município de Londrina, né? Também professor, enfim, dentre outras funções. Eu vou deixar para você se apresentar, tá, professor? E vou passar a palavra e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, né? E a gente já pode até começar, a gente já está com um número bacana aqui de pessoas aqui, daqui a pouco vão chegando mais e depois vai ficar gravado também, muita gente assiste depois aí. Só lembrando que quem quiser fazer questionamento, o melhor canal é colocar naquele ponto de interrogação que tem aí. Quem está no celular tem um ponto de interrogação ali no Insta, né? Aí você coloca ali que fica melhor, porque nos comentários às vezes a gente pode perder uma coisa ou outra, tá bom? Então, doutor Carlos, passo a palavra para ti. Antes disso, agradecer mais uma vez aí a presença, né? E fica à vontade aí, doutor Carlos. Muito obrigado, Rafael. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite da Escola de Tributos Municipais, dizer que é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Agradecer a todos que estão aí. Como que eu chamo o pessoal que assiste live? Telespectador? Os nossos telespectadores? Pois é, né? A gente era muito forte a questão presencial, em sala, né? Aquele contato, aquele calor, né? Aquela interação, e agora, assim, ainda um ano, basicamente, de pandemia, um pouco mais de um ano, e a gente ainda se adaptando, né? Então, às vezes a gente não sabe nem que nome que chama, os liveiros, enfim, telespectadores, mas enfim. Eu gostaria de agradecer o convite, para esse bate-papo, e também agradecer a quem está aí com paciência nos ouvindo. Dizer que vai ser um bate-papo informal, né? Porque também, como o Rafael adiantou, o ISS ele tem muitas complexidades e realmente para poder abarcar todos os temas, a gente precisaria fazer uma série de lives, né? Apenas sobre o ISS. Eu queria também pedir desculpas antecipadamente, inclusive a você, Rafael, e a todos, aos internautas, a Silmara disse. Muito bom, Silmara. Eu gostaria de pedir perdão, assim, porque eu fico um pouco constrangido com lives ainda, tá? Não estou acostumado, por mais que a gente esteja vivendo esse novo normal, fazer live no Instagram. Tá aí uma coisa, Rafael, que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida há um ano atrás. Live no YouTube, live no... Você sabe que também eu ministro cursos aqui na região de Santa Catarina, né? Tem algumas escolas, e agora a gente está com o projeto da Escola de Tributos, mas sempre também foi presencial, né? Então a gente viajava, ia para os municípios, sala, hotel, enfim, cada um de um jeito diferente. E eu te confesso assim, quando eu comecei a fazer também, não que eu ainda esteja 100%, que eu já esteja 100% à vontade. Você disfarça bem. Você disfarça bem. Tá? Sim. Então tá bom. Então... Mas assim, fica à vontade, tá, doutor? A gente vai fazer um bate-papo descontraído aqui, enfim, vamos aí, todo mundo entende aqui, tá todo mundo meio que aprendendo tudo ainda também. Então, e também é só lembrar daquela máxima do filósofo Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, não é verdade, Rafael? Exatamente. Exatamente, isso aí. Bom, então, você gostaria que eu me apresentasse, Rafael? Isso, pode falar um pouco sobre você e os trabalhos que você faz, onde você trabalha, como que é, para o pessoal te conhecer um pouquinho aqui. Sim, eu sou procurador, meu nome é Carlos Renato Cunha, eu sou procurador do município de Londrina, advogado, professor do mestrado em Direito, Sociedade e Tecnologias das Faculdades de Londrina, professor da graduação da PUC Paraná Campus Londrina e das Faculdades de Londrina, professor do IBET,
aqui em Londrina, e tenho assim a minha formação acadêmica e atuação profissional no direito tributário, em especial, né, no direito tributário municipal. Né? Então, a pertinência aqui com a nossa conversa de hoje é muito importante. Ali, o Carlos Daniel, obrigado, Carlos Daniel, pela audiência. Então, aí eu vou ficar mais constrangido ainda. Olha a responsabilidade. Professores assistindo é muita responsabilidade. Mas Muito bem. é bacana, é bacana. Depois eu estou programando até outros tipos de evento, para a gente ter uma interação com... Porque o Instagram agora, eu descobri também esses dias, eu não sei se faz tempo ou não que tem, mas que a gente pode fazer uma interação com mais pessoas, né? Assim, ao vivo. Então, eu estou pensando em alguma coisa aqui para depois, mais para frente, para a gente fazer. Então, e essa é a minha atuação profissional, né? Tributação municipal. E gosto muito de pensar sobre o tema, de poder refletir, trocar ideias sobre esse tema. Eu também só pode. A única coisa que eu queria mencionar aqui, fazer um jabá. Posso fazer um jabá, Rafael? Posso? Com certeza. Com certeza. Fique à vontade. Incrivelmente, eu sou um podcaster. Tá? Nós temos aqui eu e uns amigos aqui de Londrina, nós temos um podcast de direito tributário, o Tributário ao Pé do Ouvido. Então, o pessoal do Instagram aí, depois, se puder adicionar, @tributário pé ouvido, e a gente tem lá vários episódios. É o endereço do Instagram esse? Do Instagram, @tributário pé ouvido. Então vamos lá, pessoal. Depois aí já anotem aí para depois ir lá e seguir lá. Com certeza deve ter muito conteúdo muito bacana lá. Tem bastante coisa legal, entrevistas também, bem legal. A gente vai continuar com esse projeto. E começou antes da pandemia, viu? Não foi um projeto. Olha só. Começou antes, a gente estava já muito. Eu acho que você já estava imaginando, então, que. Pois é, que o mundo estava mudando, mas para lives não, nunca. Aí isso é uma novidade. Muito bem, aí hoje nossa conversa, nosso bate-papo é sobre o ISS, né? Esse bichinho complicado que nós temos aí que mexer com ele na vida profissional, acadêmica. E não sei, você quer começar colocando alguma questão? Você quer que eu fale abertamente? Posso falar também abertamente? Pode falar, a gente até comentou aqui, porque na verdade, como você falou no início, né, é impossível falar tudo do ISS, e às vezes se a gente escolher um tema só, em uma hora a gente não consegue esgotar. Né? Então a gente vai dar mais uma pincelada aqui, tem a questão dos problemas jurídicos, né, que você passou, a competência, a Lei Complementar 175, né, tem esses detalhes aí, 175, eu acho muito... Eu tenho um posicionamento aqui que vem ao encontro de vários, que é a questão do município precisar atualizar a tua lei, né? Então, assim, mas aí a gente vamos desenvolvendo, vamos batendo um papo aí. Vamos lá. A gente pode começar aí por esses problemas jurídicos aí, né, enfrentados aí pelo ISS. Eu acho que primeiro eu vou fazer uma ode ao ISS. Eu vou aqui, vou tentar declamar o meu amor a esse imposto municipal. Tão complexo, né, complicado e perfeitinho. Ele é um tributo municipal bastante interessante. Mas eu não perco a oportunidade, viu, Rafael, de falar sobre o ISS, porque eu sempre tenho a sensação de que pode ser a última vez. Não é verdade? Porque nos debates sobre a reforma tributária, o ISS já está no alvo para morrer, e segundo algumas propostas. Então, né, eu aproveito, né, para poder expressar aí, alguma coisa sobre o ISS enquanto ele vive. Porque, por enquanto, ele é direito positivo. Daqui a algum tempo pode ser que ele se torne história do direito. Exatamente. Eu acredito, assim, prefiro que ele continue, né? Também. É muito importante. Mas é uma pressão forte, né? As propostas de emenda à Constituição, as que têm maior impacto, que estão lá no Congresso Nacional, elas acabam unificando, né, o ISS com outros tributos sobre o consumo, criando aí um IVA, né, com o nome de IBS. Então, se isso prosperar, talvez a gente tenha que dizer adeus e desapegar, né? Temos que aprender a nos desapegar disso, mas, de qualquer maneira, por enquanto ele está aí, né? E por enquanto eu vou continuar expressando o meu amor. Mas é um amor, Rafael, que às vezes tem ódio, né? Aquela relação complicada, porque o ISS, ele realmente tem complicações. Ele é um tributo com uma materialidade, às vezes, difícil de precisar. Então, sobre isso, e não só a materialidade, né, a delimitação de competência
diversos detalhes que tornam ele bastante desafiador e bastante interessante, cientificamente falando e também para atuação na prática. Então, assim, uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que eu enxergo a existência de 3 ISS diferentes. Então, primeiro, tem o ISS da doutrina, digamos, da doutrina majoritária. Então, eles tratam o ISS de uma forma. E daí nós temos o ISS da legislação nacional e municipal, que a gente vai encontrar ali na Lei Complementar 116. E esse ISS da legislação não costuma bater sempre com o ISS da doutrina. Então, muitas vezes, quem leu... Eu vou ler um livro sobre o ISS. O livro é perfeito, tem coerência interna, é muito bem construído, mas na hora de, realmente, se você for entender que aquilo está tentando explicar como funciona na prática da legislação, vai se perceber que há uma distância muito grande entre a teoria da doutrina e a prática legislativa. Além disso, eu falei que eram 3, ainda tem o ISS da jurisprudência, porque o ISS da jurisprudência ela faz um mix, né, entre o ISS da legislação, entre o ISS da doutrina, às vezes dá razão à doutrina, às vezes dá razão à legislação, e aí realmente fica uma coisa muito pouco coerente. Né? Então, você mencionava os problemas jurídicos do ISS. Olha, para mencionar alguns problemas jurídicos do ISS. Primeiro, ele é um imposto sobre serviços. Então, começa por se perguntar o que é serviço. Essa é uma pergunta que já tem décadas. Né? Desde o surgimento do ISS, com uma discussão que se fortaleceu a partir de 88 na doutrina, a doutrina tendo uma visão bastante, doutrina majoritária, né? Tendo uma visão bastante restrita do conceito de serviço, para entender que serviço é apenas aquele que se amolda à previsão do Código Civil de fazer, do contrato de prestação de serviço, uma obrigação de fazer com esforço humano, afastando daí qualquer tipo de elucubração de serviço num sentido mais econômico. Isso é importante para os nossos ouvintes que talvez não tenham muito contato aqui. Quando a gente fala de serviço em sentido econômico, praticamente nós estamos excluindo ali comércio, excluindo indústria, basicamente agropecuária, o resto é serviço. Né? Então, locação de bem imóvel, cessão de direito. Então, o serviço ele tem um conceito amplo para fins econômicos, até para classificação de estudos do IBGE. Quando se fala de setor de serviços, é um setor muito amplo. Eu não tenho dúvida, Rafael, que quando o ISS foi pensado, lá na década de 60, ele foi pensado para abarcar esse conceito econômico de serviço, se a gente fosse fazer um estudo histórico. Porque realmente a divisão ali da tributação sobre o consumo foi pensada nessa estratificação dos setores da economia. Até porque antes da emenda constitucional 18, na Constituição de 46, né, nós tínhamos lá atividades de serviços tributados, mas que na época era junto, né, com o imposto de profissões, chamava profissões e indústria, né? Então ali sobre diversões públicas, né? Tinha alguns impostos separados. Isso, exatamente. Então, aí, com certeza ele foi pensado dessa forma, para abarcar tudo que não fosse indústria e não fosse comércio. Né? Eu duvido que o legislador da época, da década de 60, tivesse a pretensão de deixar setores da economia sem tributação. Né? Não, com certeza não foi essa a intenção. Mas, de forma muito coerente, a doutrina brasileira passou a apontar o seguinte: olha, nós não podemos interpretar a norma jurídica no sentido econômico. Né? Temos que dar ao conceito de serviço um sentido jurídico. E a hora de pensar um sentido jurídico para o ISS, eu não posso me esquecer do artigo 110 do Código Tributário Nacional, que diz que o legislador, né, tributário não pode mudar conceitos do direito privado em relação a normas que afetem a competência tributária. E aí, buscando no direito privado, a doutrina foi se apoiar no conceito de serviço do Código Civil, que é restrito a uma obrigação de fazer. Né? E com isso, cai por terra, por exemplo, partindo-se dessa premissa, cai por terra vários dos itens da lista de serviços que não são bem uma obrigação de fazer ou são de forma problemática, são com dúvida. Né? Mas isso não prosperava no judiciário.
né? Era uma coisa doutrinária, uma defesa doutrinária, até que nós chegamos em meados dos anos 2000, né? Tem aquele leading case da locação de guindastes, acho que de 2003, salvo engano, não vou aqui citar nome, número de julgado, pelo amor de Deus, isso aqui é uma live assim, mais informal, né? E ali, e isso acabou redundando na súmula vinculante 31 do Supremo, que era assim, o Supremo adotando essa visão doutrinária, né, de um conceito estritamente jurídico do ISS, e isso ficou por um tempo. Contudo, né, o Supremo foi, pouco a pouco, decidindo de forma a temperar esse precedente da alocação de bens móveis. Então, no julgamento da questão do leasing, no julgamento da questão das franquias, no julgamento da questão dos planos de saúde, agora, semana retrasada, se não me engano, semana passada, no julgamento sobre a incidência sobre software, né, decidindo ali os recursos de Mato Grosso, casos, as ADIs, né, de referentes a de Mato Grosso, do ICMS. Teve a modulação, isso. Teve modulação, mas eles decidiram, eles deram uma abrangência para o ISS que não parece casar muito com aquilo que consta da súmula vinculante 31, voltando, me parece, óbvio, com novos fundamentos, para uma visão mais ampla do ISS, do que é serviço, perdão. Então, com isso, me parece que essa questão do conceito de serviço continua em aberto. Dá para se falar, por exemplo, já há discussão sobre a existência de um overruling da súmula vinculante 31. Né? Ou então, como defende um colega nosso, você deve conhecer, o professor Alberto Macedo, auditor fiscal do município de São Paulo, que eu considero assim, um gênio, um profundo conhecedor do ISS, sou fã dele. O professor Alberto Macedo defende há muito tempo que essa visão de que o conceito do direito privado de serviço é o do Código Civil não é muito adequado. Porque nós temos, por exemplo, um conceito de serviço no Código do Consumidor, que é mais amplo. Nós temos um conceito de serviço do direito empresarial anterior a 88, que é mais amplo. Então, tem coisa aí que realmente precisa ser aprofundada e o Supremo tem caminhado no sentido de dar uma abrangência maior para o conceito de serviço. Então, esse é um primeiro problema que continua. E, como eu disse, nós tivemos recentemente a decisão do Supremo sobre software. E aqui se vê a importância e a relevância do ISS. Porque o ISS, em relação a essa nova economia digital, tudo tem virado serviço no sentido econômico. Jurídico eu não sei. Jurídico é essa dúvida que existe do conceito de serviço, mas no sentido econômico, sim. Então, os softwares agora são serviços que você paga por mês para ter acesso. Então, se houver o entendimento de que o ISS abarca essa nova realidade, o ISS realmente vai ter um crescimento de arrecadação e um crescimento de relevância muito grande. O ICMS ele ainda é muito vinculado a uma realidade física do corpus mecânicos, então, e da transferência de propriedade. Então, é algo que não casa muito bem com essa economia 4.0. Então, o ISS, nesse aspecto, ele é um imposto do futuro. Então, por isso também que há tanto interesse em unificá-lo no imposto único. Com certeza. E aqui nós temos um problema que eu gostaria de comentar, Rafael. Aliás, você me corte, Rafael. Eu comecei a falar aqui, eu me animei. Fica à vontade. Não, o papo tá bom, vamos lá. Eu só vou te avisar um pouquinho, porque o Instagram tem um limite de tempo aqui. A hora que tiver quase chegando lá, eu dou um toque para ti. Tá bem, até porque eu tenho uma programação depois, então. Mas, Rafael, tem mais uma questão que é um problema do ISS, um problema no sentido prático, tá? Não necessariamente jurídico. Quando o ISS foi pensado, na década de 60, aqui no Brasil, lógico que ele teve experiências anteriores na França, onde ele surgiu, em outros países, mas aqui no Brasil, na década de 60, por que ele foi entregue aos municípios? Por que raios, se ele ia ser um imposto do futuro, ele foi entregue aos municípios? Bom, primeiro, ninguém imaginava que nós íamos ter essa evolução econômico-tecnológica. Segundo, porque naquela época, os serviços, eles eram locais, por natureza. Era o serviço do sapateiro. Era o serviço do advogado que você conhecia da cidade. Essa evolução do Brasil para um país de prestação de serviço, isso aconteceu no decorrer das décadas, a revelia do pensamento de quem imaginou o ISS.
Então, o interessante é que hoje o ISS foi pensado para ser muito mais amplo, abranger todo o terceiro setor da economia, praticamente, e muito local, né? Mas a realidade se sobrepôs, né? E hoje, um prestador de serviço, mesmo no escritório de advocacia, não estou nem discutindo tributação fixa, não quero pensar nisso. Pensando assim, um contribuinte do ISS, ele presta serviço em qualquer lugar. Aliás, com a pandemia, a gente teve essa prova, né? A gente presta serviço em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Então, a realidade se sobrepôs, a prestação de serviço não tem mais fronteiras. Com isso, a gente chega num outro problema eterno do ISS, que é o local de prestação de serviço e daí, decorrentemente, qual é o ente, o município competente para essa instituição, cobrança, arrecadação. E aqui eu diria que em critérios práticos esse é um dos pontos mais nevrálgicos, assim, né? Para quem eu vou pagar, para evitar a questão dessa questão aí da bitributação, né? Mais de um município tributando a mesma operação, no caso específico do ISS. Mas, assim, realmente eu recebo, assim, às vezes bastante, participo de grupos e às vezes me mandam no privado também, questionando, tal situação, para qual município que é? Aí eu falo assim, depende, peraí, vamos analisar, porque às vezes não é tão frio também como está na lei, né? Tem situações que você pode descaracterizar, enfim, né? Mas assim, se fosse só o que está na lei, já é um pouco complexo, né? Mas a gente tem ainda uns detalhes assim daquela prática, do que realmente, do caso concreto, aquilo que realmente está acontecendo, que às vezes ele está meio que descaracterizado, no caso concreto, ele está descaracterizado aquela situação jurídica, né? Na verdade, no caso concreto, ele está descaracterizado. Então, aí é um outro trabalho. Então, tem essa ótica do contribuinte, né? Realmente há uma insegurança em certa medida. Então, até é uma coisa interessante que o ISS é o maior exemplo de uso da ação de consignação em pagamento em matéria tributária, né? Então, o contribuinte tem dúvida sobre quem é o credor, vai lá e deposita. Então, realmente existe, acontece, pessoal. Ação de consignação em pagamento em relação ao ISS. Em relação, sob a ótica dos municípios, Rafael, nós temos um outro lado, que é, primeiro, lógico, ter toda a discussão da guerra fiscal, né, os municípios utilizando o ISS como ferramenta para atrair empresa, né, e daí as contramedidas do Congresso Nacional por meio de emendas à Constituição e previsões na lei complementar para tentar reduzir a guerra fiscal ou acabar com ela, vedando benefícios fiscais, colocando a alíquota máxima e a alíquota mínima, não é verdade? Então nós temos essas contramedidas, historicamente. E, de outro lado, em relação aos municípios, a grande preocupação é em relação realmente à eventual perda de arrecadação que lhe pertenceria. Né? Então, se eu tenho uma dúvida sobre se eu tenho direito ou não de cobrar, eu vou cobrar mesmo, aquela ideia do município, né? Sim. Afinal, na dúvida cobra, na dúvida lança. Vou cobrar porque é dinheiro público e tal. E aí nós temos uma guerra fiscal que não é essa guerra fiscal de medidas, mas é uma discussão mais ampla de política, né, que é o que redundou ali na Lei Complementar 157 de 2016 e agora na Lei Complementar 175 de 2020, né, que é o seguinte: a riqueza tributada, as grandes empresas prestadoras de serviços, esses novos serviços, dessa nova economia, elas estão nos grandes centros. Né, mas elas prestam serviços em todo o território nacional, em todos os municípios, médios, pequenos e grandes. E aí começou-se toda uma discussão de tributação no destino do serviço, né? O que seria mais justo, uma justiça fiscal maior para os municípios menores, mas de qualquer maneira uma perda de arrecadação para os municípios maiores, onde estão as sedes dessa empresa. Então, vamos partir do pressuposto aqui, por exemplo, que não haja discussão sobre a incidência de ISS sobre o serviço de streaming. Tá? Que é um tema por si só polêmico, mas está na legislação do ISS como um caso de incidência. Então a Netflix tem lá, imagino que a sede dela é em São Paulo, capital. Eu não tenho certeza, tá? Estou chutando aqui. Se não for, peço perdão. Perdão, Netflix, perdão, município de São Paulo. Mas ela tem assinantes do Brasil inteiro. E a riqueza que está pagando essa assinatura sai do Brasil inteiro.
Se a gente imaginar que esse ISS vai ficar só na sede, só com o município da sede da Netflix, seria um absurdo, em tese. Para São Paulo, talvez não. Concentrando, para São Paulo, quem vai sair perdendo nesse caso é São Paulo. Né? Mas assim, aquela riqueza que era aqui em tese para ser distribuída, na verdade é o efeito inverso, né? Porque eu tô uma riqueza que está lá em todos os cantos do país, eu estou jogando tudo para um local só. Exato, para um local só que já tem a sua riqueza por si só. Então a gente está concentrando mais renda. Isso vai até contra os princípios ali da República Brasileira de redução de desigualdades regionais, né? Então não faz sentido do ponto de vista de justiça fiscal, né? E veja, eu sou procurador do município de Londrina. Londrina sai um pouco prejudicada nisso também, porque tem algumas empresas que prestam serviço para vários municípios aqui na região que tem sede em Londrina. Então, com essas modificações para o local do destino, Londrina também sai perdendo em certa medida. Né? Mas, do ponto de vista de justiça fiscal, não há dúvida, né? Que faz todo sentido você distribuir essa arrecadação para todo o Brasil. Mas aí qual que é o problema? De ordem prática. Como que a Netflix, Merchan, Netflix, paga a escola de tributos municipais, que eu estou fazendo propaganda para você? Eu vou fazer que nem a Globo, viu? Não vou falar nome. Como que essa plataforma de streaming de vídeos, como que ela vai recolher o ISS no Brasil inteiro para mais de 5.500 municípios? Como que ela vai declarar esses valores para mais de 5.500 municípios? Como que ela vai recolher 5.500 guias de recolhimento todo mês? Não faz o menor sentido prático. Isso, eu estou falando dessa empresa, dessa plataforma de streaming, mas a gente poderia falar de bancos em relação a leasing, cartão de crédito. Foi isso exatamente que aconteceu com a 157, quando ela deslocou para alguns serviços, né, do local do estabelecimento prestador para o local do tomador, para o município do tomador do serviço. E foi isso até que culminou ali as ações no STF, né? Culminou com a DI 5835, que era para ter sido a última agenda para julgamento, era o dia 19 de junho do ano passado e não aconteceu, né? Aí nesse meio tempo veio a 175, e que também é cheia de polêmicas, né? Uns pensam que ela sanou o problema e vamos embora, outros pensam que ela continua enquanto tem a DI, não pode aplicar, mas enfim, é um outro problema do ISS também. Exatamente. Então a gente, para tentar solucionar um problema, acaba criando outro, né? Eu digo, a gente enquanto sociedade, não é culpa minha, tá, pessoal? Nem do Rafael. A gente enquanto sociedade brasileira, os nossos representantes no Congresso Nacional, né? Mas o que acontece? Então é muito justo realmente pensar nessa redistribuição do ISS, mas do ponto de vista da empresa não faz o menor sentido. Não tem a menor lógica. Como que ela vai cumprir isso? E esse foi exatamente como você disse, Rafael, foi o problema da Lei Complementar 157 de 2016, porque ela previu esse deslocamento em relação a vários serviços, o que é muito justo, mas ela não dava solução em relação a como operacionalizar isso. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu uma medida cautelar na ADI 5835, foi mencionada aqui, e suspendeu essa aplicação da Lei Complementar 157. E nós estávamos nesse limbo. Aí, como você mencionou, veio a Lei Complementar 175 de 2020, do ano passado, tentando operacionalizar. E assim, com todo respeito, eu não sei quem redigiu, eu não sei quem participou da redação. A redação com todo respeito, se a pessoa estiver me assistindo ou for me assistir um dia, eu não conheço você, não é pessoal, quem ajudou a redigir esse projeto de lei. A gente sabe que sempre tem alguém, né, que ajudou a redigir o projeto de lei. Às vezes é uma comissão, às vezes é uma pessoa. Mas a redação dessa lei complementar 175 não é das mais felizes, Rafael. Ela tem assim uma redação um pouco sofrível, mas, digamos, a intenção dela era resolver os problemas da lei complementar 157, criando, né, uma forma de cumprimento unificado, de recolhimento unificado, no estilo do Simples Nacional, facilitando... Eu acredito, doutor Carlos, assim, uma opinião pessoal minha, né? Que aquele problema da 157, causado pela 157, que foi o deslocamento, quando lá no artigo 14 da 175 ela veio e colocou quem são os quem são os tomadores do serviço, eu acho que nessa parte ela não cumpriu assim 100%, nossa, que maravilha, mas tipo assim, ela fez um bom papel ali nessa parte, tá? Porém,
a hora que a gente vê na parte da operacionalização para os prestadores, né, e aquilo que os municípios também vão precisar fazer, e inclusive na repartição da receita tributária durante o período de transição, né, aquela receita com ISS, operacionalmente é um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui do que de responsabilidade do município. O que acontece? Quando o tomador, ou quando o prestador prestou determinado serviço lá, qualquer um daqueles 5 serviços, ele vai pagar o ISS lá para o município do domicílio do tomador de serviço. Tá? Então, esse dinheiro vai cair tudo lá para o município do domicílio do tomador. Aí, o que vai fazer? Bom, tá lá no caixa do domicílio do tomador, do município. O município, se não houver convênio entre os entes, né, ou entre o comitê gestor e os entes, né, o município mesmo vai ter que fazer essa distribuição. Agora, me diz, que município que vai distribuir isso? Né? Eu vejo uma coisa muito... Eu não consigo enxergar hoje, assim, né? Eu parei de tentar fazer algumas, vamos dizer assim, cogitar algumas situações, mas eu não consigo visualizar isso operacionalizado. Aí a lei, eu acho que para ela tentar minimizar isso, bom, provavelmente convênio demore para sair, provavelmente, né, isso seja uma questão demorada, provavelmente os municípios não vão conseguir operacionalizar isso. Vamos deixar um dispositivo que o município pode colocar essa responsabilidade para aquele banco que o município, não vou usar os termos técnicos aqui, mas assim, para aquele banco que o município falou assim, ó, eu quero receber nesse banco aqui. Aí sobrou para o banco. Né? Mas, enfim, alguns municípios eu sei que já mexeram na lei. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, Chapecó, eu sei que colocou esse dispositivo passando essa responsabilidade para o banco, né? Mas é uma questão complicada, uma questão delicada, no meu modo de ver, né? Não, a forma de operacionalizar a Lei Complementar 175 realmente não é simples. A única forma que eu consigo imaginar disso dar certo, Rafael, ao invés de imaginar essa... E mesmo assim, ficar imaginando convênios entre os 5.540 municípios, é algo que... o que eu consigo imaginar que funcionaria é realmente um sistema unificado, que a informática permite isso. O Simples Nacional é a prova disso. Né? É um sistema de informática unificado em que os municípios jogam os dados e colocam os dados bancários e por meio de códigos, né, já se sabe qual que é o município que vai receber qual percentual, porque o Simples Nacional funciona assim. Então, do ponto de vista, já temos know-how no Brasil, né, a respeito disso. Então, eu acho que a única forma é um recolhimento em guia única, unificada num banco central ali, né, centralizado, né, Banco Central, no Banco Central do Brasil. O recolhimento ele será numa guia única, né, pela nova sistemática. Mas o problema é que, assim, eu vejo que o texto pecou nessa questão. Ó, vai lá para uma conta do município, o município vai ter que dividir isso. Né? Talvez teria que ser uma outra estratégia. Não tem o menor sentido. Então, na verdade, deveria ser recolhimento em um banco centralizado com distribuição automática. Sim, exatamente. Como o Simples Nacional. Né? O Banco do Brasil distribui o valor do Simples Nacional para o Brasil inteiro com D mais zero no mesmo dia. Mais um. Normal, a grande... D mais um? Quando eu estava atuando como fiscal de tributos, até uns 6 meses atrás, 7 meses, eu cuidava dessa entrada dessa receita também. E normalmente era D mais um. Né? O cara pagou hoje, amanhã já estava na conta do município. Caso ou outro dava D mais 2, D mais 3. O Silas Santiago falou que estava D mais 0. Estava 0, estava no dia. Né? Então... Mas eu vou conversar com o Silas Santiago. Mas tudo bem, D mais um. Não, mas pode ser que pode ser, eu não sei, às vezes já evoluiu também, não sei. Mas assim, D0 nunca tinha acontecido. Mas a D1 era 99% dos casos. Às vezes dava um D2, um D3. Com certeza, com certeza. E assim, ó, se a gente for pegar hoje, para você ver como esse sistema do Simples é muito mais ágil, né? A própria Lei 175 falou o seguinte, olha, município, quando você receber, você vai ter, estou falando aqui no caso da repartição, né, durante esse período de transição. Né? Município, quando você receber, você tem até o 5º dia do mês seguinte àquele que você recebeu para distribuir a tua receita. Então, vamos pensar o seguinte, hoje, o meu município que eu moro em Indaial, vamos imaginar que a gente esteja num desses serviços, né,
e vai ser uma situação que vai ser devida aí para Londrina, né? Então, que vai ter que repartir com Londrina, melhor dizendo. Então, o município de Indaial recebeu num dia primeiro de um determinado mês, vai passar isso para Londrina só no dia 5 do outro mês. Então, a gente tem 35 dias, né? Enquanto no caso do Simples é D+1. Vamos estourar o D+3. Porra, é uma baita de uma vantagem. Então, mas tem mais um problema da Lei Complementar 175, Rafael. Você falou que ela solucionou a questão de definir quem é o tomador, realmente, mas, a meu ver, tá, ela não tem a eficácia plena ainda. Tá? Porque como os dispositivos que definiram esse deslocamento para o destino da Lei Complementar 157, eles estão suspensos pela medida cautelar do Supremo, se você pegar a redação da Lei Complementar 116, levando em consideração a decisão do Supremo e colocando a redação da Lei Complementar 175, você vai perceber que tem lacunas. Então, é como se ela estivesse regulamentando uma situação que, em parte, está suspensa. Então, eu vejo muito problema, de verdade, em reconhecer, neste momento, a eficácia para a Lei Complementar 175. Essa é uma questão, assim, que, vamos dizer assim, é uma bola bem dividida, né? Muitas pessoas acham exatamente como o doutor falou, e outras acham assim, não, ela já pode produzir efeitos. Como, por exemplo, a minha opinião, eu acho que ela sanou que ela poderia. Porém, por que ela não produz efeito ainda? Porque precisa de um comitê gestor, o comitê gestor foi nomeado, né? 18 de janeiro, se eu não me engano, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi 18 de janeiro. Aí nós temos um problema, primeiro, que a Frente Nacional dos Prefeitos lá fez a indicação e eu andei dando uma olhada. São todos cargos, pelo menos dos que eu vi, né, eu não vi de todos, mas cargos técnicos. Técnicos em que sentido? A pessoa é auditora, é fiscal lá do município efetivo lá, que teve a indicação. Já as indicações da CNM, as que eu vi uma boa parte, mais da metade, foram indicações políticas. Ou é prefeito, né, ou foi prefeito e nem tem mais ligação com o município, não é o servidor, ele não está atuando mais no município. Então, como que vai representar o município? Então, a gente tem esse problema. Tirando isso aqui também, a gente tem o seguinte, bom, vamos imaginar que tivesse tudo certo com o comitê gestor. Foi instituído, só que o comitê gestor, ele tem uma série de responsabilidades, né, lá de acordo com a lei, e uma delas, por exemplo, seria assim, como que vai ser essa declaração, né? Qual que vai estar padronizado? Qual que é o layout disso? Então, eles têm que definir, sentar e definir. Para, a partir daí, as empresas, e olha a loucura também, assim, uma coisa estranha assim da lei, né? Que é o prestador vai ter que fazer o sistema. Sim, né? Aí o prestador vai fazer o sistema, vai ter que fornecer o acesso para todos os municípios, né? Imagina, lógico, vão ter alguns prestadores que vão se juntar, né, para fazer essa operação, mas tem aqueles que vão fazer sozinho. Imagina a doideira que não vai ser esse negócio aí. Essa solução da lei foi inusitada, para dizer o mínimo. Ousada. Foi uma lei ousada, Rafael. Vamos falar que ela foi ousada. Mas é uma solução diferente e problemática, né? E tem um monte de discussão na doutrina sobre o aumento aí dos custos, né, para que as empresas possam cumprir as obrigações acessórias. Né? Então, os custos de conformidade, então, mais realmente um debate que aparece. Olha, mas apesar da nossa opinião divergente aqui, Rafael, e aí você pode até colocar, tá no título do vídeo, treta na escola de tributos municipais. Vamos causar uma treta aqui. Tretaram porque discordam, né? Mentira, pessoal. Mas, em relação não, mas isso é bom, isso é salutar. Agora, veja, isso não quer dizer, Rafael, que os municípios não tenham que adaptar a sua legislação à Lei Complementar 175. Exatamente. Se, na minha opinião, ela não tem eficácia técnica, isso não quer dizer que ela não está vigente, não seja válida. Então, os municípios têm que se adaptar. Até porque, esse entendimento que eu te falei aqui, pode ser que ele não prevaleça coisa nenhuma. Tem que dar aplicabilidade já. Depois que vier, a gente vai saber quando vier a resolução, as primeiras resoluções do comitê gestor, né, que eles vão tentar começar a desenhar essa regulamentação. E tem mais uma, você sabe disso também,
logo que entrou em vigor a Lei Complementar 175, foram até o Supremo, na mesma ADI, peticionaram pedindo a suspensão da nova lei pela medida cautelar. Elas estariam interligadas, mas não houve ainda decisão. Então, a gente está naquele momento de suspense jurídico. Ninguém, de verdade, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Então... E ninguém sabe exatamente o que pode vir por aí, né? Os municípios têm que adaptar a legislação, ainda que depois ela não tenha eficácia, que tenha que ser suspensa e assim por diante. O que eu participei na semana passada, na segunda noite, de um bate-papo assim com o professor Pedro Barreto. Aí só que foi pelo canal dele. E a gente chegou uma hora que chegou nessa situação aí também. Porque o que acontece? Ó, hoje, a atualização da lei local para ficar de acordo com o 75, isso não representa nenhum impacto para o município, impacto que eu digo assim, aquele impacto que dá medo na classe política. E qual que é o impacto que dá medo na classe política? Vou aumentar imposto, né? Aí vai cobrar e no município o eleitor é muito mais próximo do que do Estado e do que da União, obviamente, né? E o município, quanto menor, isso mais se acentua essa proximidade. Esse problema não tem, porque não está se aumentando nada, sem um imposto que já tem e outro. E vamos supor que tiver, quer dizer, um caso ou outro pode até ter que aumentar para dar ali, para passar um pouquinho maior, né, tal. Mas assim, os prestadores, muito provavelmente em 90% dos municípios, não vão estar lá, né? Vão estar em outro município. E assim, não vale a pena, que foi o que a gente comentou na segunda passada, que foi o seguinte: não vale a pena o município correr o risco de não atualizar e chegar lá na frente e falarem assim, olha, tá tudo válido. Aí o que aconteceu? O município perdeu um monte de arrecadação aí para trás, né? Porque se ele atualizar, se ele atualizar, começar a cobrar e depois ter que devolver, tá, pelo menos, né, assim, vamos imaginar, fez ali o papel dele, era uma coisa que ele não ia ter mesmo, vamos colocar nesse sentido, né? Agora, o duro é chegar daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo que vai isso, e daí fala assim, não, tava ok, podia fazer. Aí o município que não atualizou a tua lei, infelizmente... Exato, vai ter discussão sobre anterioridade, retroatividade. Exato. Então, precisam atualizar a sua legislação, não há dúvida. Agora, esses dias, inclusive, eu fui suscitado aqui pela Secretaria Municipal de Fazenda de Londrina para me manifestar. Eles tinham dúvida jurídica a respeito dessa situação, né? E meu parecer, ele só trouxe dúvidas, no sentido, olha, realmente, qual vai ser o cenário? É impossível de precisar. O cenário não está sob controle dos municípios. Nós estamos, nesse momento, em relação à vigência, à aplicabilidade da Lei Complementar 175, nós estamos na pendência de uma decisão na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 5835, ou do ajuizamento de outras ADIs, e também dessa regulamentação do Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISS, que não existe ainda. Ou seja, nós estamos em situação de stand-by. Né? O importante é realmente os municípios, né? Eu imagino que tem um monte de telespectadores, de internauta, como lembrou nossa internauta, que tem ligação com o fisco municipal. O importante é atualizar a legislação, né? E daí atualizando essa situação conforme essa novela for se desenrolando. Né? Então, me parece que esse é o quadro atual, de bastante incerteza. Né? Até porque, assim, só para ter uma ideia, o pessoal que não conhece, vou comentar um pouco mais aqui da 175. Vamos imaginar, pessoal, que se tudo tivesse funcionando bem, o prazo limite para começar a receber seria 15 de abril, que é pela lei, porque os prestadores poderiam, né, excepcionalmente, pagar tudo no dia 15 de abril. Só que não saiu nada ainda. Né? Depois que liberarem, assim, ó, primeira coisa para o município receber, né? O município vai ter que lançar todas as informações deles referente à alíquota de cada serviço, vai ter que subir com a sua legislação referente àqueles serviços, né? Vai ter que fazer o upload, né? Nesse ou nesses sistemas, né? E vai ter que indicar lá para qual banco que é que o município vai querer receber. Só que para o município fazer isso, antes vai ter que ter o sistema. Só que antes de ter o sistema, do contribuinte fazer o sistema, o comitê de gestor tem que falar assim, ó, tem que ser desse jeito, desse e desse.
Então, assim... É simplesmente inviável esses prazos. Não tem como. É inviável. Mas, assim, por segurança dos municípios, aí eu acho que a gente concorda, né, seria o seguinte, o município ele tem que se preparar, né, com a sua lei, né, deixa lá prontinho, tudo assim, quem que vai cuidar de alimentar essa informação quando tiver disponível, para que, por que eu falo isso? Porque é o seguinte, o que depender do município, vai estar pronto. Agora, o duro é se acontece o contrário, né, que foi aquilo que a gente comentou, né, o município perdeu porque ele ficou inerte, né, então aí, e isso eu acho que é um problema muito grande para o município. Com certeza, com certeza. Bom, então assim, esse é o quadro de manicômio total aí em relação a essa situação, né? Assim, para todos, tá? Para os municípios, para os contribuintes. Olha, Rafael, eu vou apostar com você. Assim, a minha aposta é que o ministro Alexandre de Moraes vai suspender também a Lei Complementar no 75. A minha aposta. Eu tenho essa impressão. Eu não sei as amarrações políticas, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar apostado, eu vou ao contrário. Eu vou falar assim, não, a 175 corrigiu os problemas e vamos tocar daqui para frente. Vamos ver o que vai dar depois, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Não, mas eu estou achando que na prática vão suspender, porque até os prazos são inaplicáveis. Acho que hoje é dia 25 de março. Nós já estamos no dia 20, ou seja, já passou praticamente os 3 meses. Já se passaram praticamente 25% do ano, né? E não tem nada. Você acha que esse sistema é um sistema que eles vão construir assim, faz desse jeito, aí amanhã está pronto? Né? Assim, aqueles prazos lá já foram todos para cucuia já. Tá? Não tem mais como cumprir aqueles prazos. Bom, esse aí é o tema sobre a Lei Complementar 75. Eu não sei se a gente tem mais tempo, se já estamos encerrando, como está aí? Nós temos aí, a gente deve ter aproximadamente uns 12 a 15 minutos, mais ou menos aí. Dá para a gente bater mais um papo aí. O outro, assim, sem contar essa questão do deslocamento, né, para o domicílio do tomador, nessas ideias, nessas questões dos novos serviços, que a gente comentou agora, e a Lei Complementar 157 e 175, essa questão do local da prestação do serviço, por si só, ela é problemática. Você definiu o local da prestação do serviço. E aqui a gente... Doutor Carlos, deixa eu só bem rapidinho antes da gente entrar aqui numa outra sequência desse assunto, que o Henrique aqui, ele colocou aqui pra gente, o Henrique, ele colocou assim, e o sistema da DPI, Declaração Padronizada do ISS, desenvolvido pela SERPRO, que estava praticamente pronto. Não poderia ser utilizado para essa finalidade? Vou dar a minha opinião, tá, Henrique? Assim, eu acho que se pudesse aproveitar até para agilizar, para colocar, isso aí seria sensacional. O problema é que a Lei Complementar 175 falou o seguinte, que vai ser desenvolvido pelo contribuinte, né? Então, isso deve ter dado um nó lá no pessoal da SERPRO, ela falou assim, bom, podemos, não podemos, como é que faz? Mas, assim, para mim, poxa, se conseguisse fazer esse negócio funcionar sem cada contribuinte ter que fazer o seu grupo de contribuinte, porque tem contribuinte, Carlos, que vai ficar de fora, o cara não vai ter, tudo bem, a gente está pensando naquele pool grande, né, aqueles players de mercado que jogam pesado, aqueles lá, tudo bem, eles têm condições, né, mas a gente sabe que tem um ou outro que não tem. Um grande exemplo, a Febraban, a Febraban vai ter um sistema dos bancos, certeza. Né? Exatamente. Óbvio, né? Exatamente. Então, é um grande player. Sei lá, a Unimed vai ter o seu, talvez os planos de saúde façam junto. Né? Exatamente. Realmente, a gente vai ter pequenos contribuintes que vão estar... Bom, já tem empresa vendendo o sistema, tá? Já tem, eu vi propaganda de empresa vendendo o sistema. Que bom, olha só, mercado para o pessoal de informática. Movimentou o mercado e já dá ISS aí também, hein? Exatamente, já dá ISS. Essa é uma pena, realmente, viu? A pergunta de quem foi a pergunta, eu não estou enxergando aqui, Rafael. Henrique, eu acho, que deve estar para cima. Se você for descendo um pouquinho ali, você vai achar... Mas qualquer coisa eu leio de novo aqui para ti. Não, eu só ia falar o seguinte, muito boa pergunta, Henrique.
E é uma pena, viu, porque foi um trabalho maravilhoso para a nota fiscal única do ISS, está lá parado, eu não sei, né, politicamente. Então, nós temos lá um sistema muito bom, preparado, está engatilhado, né, poderia dar Porque é uma... bom a gente falar para o pessoal também o seguinte, lá, a gente não sabe o que rola lá, né? Lá que eu digo, lá em cima, né? Pode ter muita pressão de um lado, muita pressão de outro, e jogo de interesse é o que não falta. Então, né, a gente, na verdade, tem que assistir e esperar ver o que vai cair aqui, né? Vamos dizer assim. Olha, então, na verdade, eu acho que pelo pouco tempo que nos resta, eu acho que a gente podia falar, se você aceitar, Rafael, ao invés de falar a questão do local de serviço, a gente pode deixar isso para outro dia. A gente falou bastante aqui, né, mas não vai esgotar o mesmo tema. Falar um pouquinho de um prognóstico aí do ISS. Pode, fique à vontade, fique à vontade. Então, assim, como a gente mencionou no começo, o ISS realmente ele é um imposto do futuro. Se houver um entendimento, um conceito mais amplo de serviço, né, ele abarca essa nova economia digital, em grande parte. Né? Então, nós temos aí as propostas de reforma que unificam a tributação sobre o consumo, né, normalmente sob o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com algumas diferenças nas propostas, algumas melhores, outras muito ruins, mas de qualquer maneira todas problemáticas para a autonomia dos entes federativos. Boa noite, professor Estael, um prazer ter a senhora aqui desde o Piauí. Mandar um abraço para todos de Teresina. Doutor Estael, sempre que pode estar participando aqui. Obrigado, doutor Estael. Exato. Então, e aí, eu acho que, do ponto de vista municipalista, uma grande proposta é o Simplifica Já, né? Que várias entidades têm abraçado, né? E que daí a ideia não é fazer uma grande reforma estrutural tributária, até porque isso não é tão simples, nunca se sabe exatamente o que vai virar, né? Quando você mexe numa estrutura, na economia andando, o trem está andando, como que você mexe? Né? Então, você realmente fazer grandes reformas no ICMS e no ISS, torná-los mais simples, tributar no destino, unificar a obrigação acessória. Então, esse é um caminho que você teria a simplificação do sistema, né, sob a perspectiva do contribuinte, sem correr o risco de lesionar, de qualquer maneira, ferir a autonomia financeira dos municípios, que, afinal de contas, é essencial para que se reconheça a autonomia federativa. Né? Sem autonomia financeira não há autonomia federativa. Então, talvez esse é um caminho, mas de verdade, também nesse campo, queridos internautas e Rafael, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. A reforma tributária, acabando com o ISS, ela parecia que ia o ano passado, aí a pandemia, o vírus também atingiu a reforma tributária, Rafael. Né? A reforma tributária parou, né? E agora a gente está nessa discussão, parece que querem retomar, mas agora, né, vamos ver em que termos, porque mesmo a proposta que vai ser apresentada, unificando as propostas, mais as ideias do governo federal, do executivo, né, ninguém sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. Né? Eu espero, né, que os nossos parlamentares tenham sensibilidade com a autonomia municipal. Talvez a solução não seja a unificação, mas, né, vamos ver, vamos acompanhar os próximos passos. E aqui, assim, pode falar. Não, mas uma coisa é certa, realmente assim, o nosso sistema tributário ele é muito complexo, né? Sim. Você pega, a gente está tratando aqui do ISS, são 5.571 leis do ISS, imagina só, né? Cada uma obrigação acessória, tudo bem, no grosso pode, assim, ter muita coisa igual, mas assim, um detalhe ou outro, cara, pensa assim, para pensar como um prestador de serviço, que ele tem abrangência nacional, é impraticável para ele cumprir tudo, né? Não, até mesmo o ICMS. O ICMS nós teríamos aí 27 legislações, vamos dizer assim, de ISS, por causa dos estados, mais o Distrito Federal. Mesmo assim, e o ICMS é de uma complexidade também gigantesca, né? E 27 leis tratando diferente, é o substituto, é o responsável, que no outro não é. Cara, é muito complicado. E PIS/COFINS, aquela loucura lá da não cumulatividade, do creditamento. Então, assim, a tributação sobre o consumo brasileiro é insana. Então, não tem como ficar do jeito que está, realmente.
mas não quer dizer que você precisa unificar os tributos para ter uma solução. Né? Nesse ponto eu concordo com o professor Alberto. O Simplifica Já, assim, eu acho que do que foi apresentado é o que melhor se adaptaria numa questão de transição, inclusive, né? Porque eu acho que seria muito mais simples, não que não vá ter problemas, que a gente sabe, né? Por mais que seja muito bem pensado, toda mudança pode causar um ou outro estresse, né? Mas eu acho que de tudo que tem aí, né, de todas as propostas, essa é a que, de longe, é que causaria menos impacto, assim, menos vou colocar assim, menos dor de cabeça, né? Eu acho que seria a questão do Simplifica Já. Exatamente. Tem um pessoal de Macapá aqui, quero mandar um abraço, dizer que eu conheci a cidade, gostei muito. Um grande abraço, pessoal de Macapá. Mandar um abraço aqui também para o professor Rafael Vilches, ele é auditor de tributos lá do município de São Paulo. Abraço, ele esteve com a gente aqui no Terça do Fisco Municipal, como você aqui, Carlos. Ele participou de um dos eventos, falou sobre decadência, uma matéria muito interessante, né, junto com prescrição, né, para os municípios. Eu sempre falo isso, quero fazer uma emenda de prescrição também. Eu vejo que muito município perde crédito tributário porque não sabe, principalmente o ACO, né, quando que começa, né, e também perde por achar que está prescrito e não está, né, porque mudou, né, teve uma interrupção e não sabe, né, assim, não tem o conhecimento. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o ISS. Obrigado, professor Rafael. Obrigado. Pela presença aí também. Bom, então, assim, eu vou encerrar aqui, então. Eu preciso me preparar para ir para a aula de graduação agora, Rafael. Sim. Então, eu vou só encerrar pensando o seguinte: de qualquer maneira, isso é uma coisa da Federação Brasileira, né? A Federação Brasileira, ela é muito centralizada legislativamente na União. Eu não estou falando que não deveria ser em matéria tributária, né? Porque se os municípios tivessem total autonomia legislativa para tratar do ISS com total autonomia, sem nenhum tipo de harmonização legislativa, seria um caos do ponto de vista de complexidade, né? Eu não tenho dúvida. Então, me parece que cai muito bem uma legislação nacional que harmoniza a legislação do ISS no Brasil inteiro. Me parece que isso é a única solução possível, né? Agora, às vezes eu me pergunto, o ISS ainda é um tributo municipal mesmo? Não do ponto de vista de arrecadação, mas legislativo? Né? Porque se nós pararmos para pensar, tendo em vista as previsões da Lei Complementar 116, já fixando uma alíquota mínima de 2% e uma máxima de 5%, ou seja, fixando lista de serviço, fixando quase tudo, o município consegue legislar mesmo de forma um pouco mais livre sobre a alíquota. E só entre 2% e 5%. A liberdade dele é fixar a alíquota entre 2% e 5%. E alguma coisa das obrigações acessórias. Sim, e aí a obrigação acessória. Que agora vai acabar, porque vai ter obrigação acessória única. Sim. Isso, exatamente. E Simplificar Já... Vai ser, o município só vai operacionalizar, vamos dizer assim, o ISS. Vai fiscalizar, né, enfim, mas o regramento vai ser todo dado... Não tem outra solução, né? Tem que ter realmente uma unificação, porque senão a complexidade é muito grande para o contribuinte. Aí, outra coisa, nós não podemos esquecer aqui do ISS no âmbito do Simples Nacional. Quando eu falo das micro e pequenas empresas, que equivalem mais ou menos a 95% dos contribuintes do Brasil, então, sobre 95% dos contribuintes do Brasil, basicamente, nós vamos ter a incidência da legislação do ISS, da Lei Complementar 123 de 2006, e ali, nem a alíquota o município legisla. Até a alíquota está na tabela da Lei Complementar. Né? Então, e detalhe, né? Em alguns casos, assim, muito pontuais, a alíquota pode ficar inferior a 2%, a alíquota efetiva, né? 1,97, assim, mas fica inferior. E a lei geral diz, a lei geral do ISS, que é 116, diz que teria que ser 2% o mínimo. Né? Até isso, né, é um problema. Então, eu vou encerrar aqui essa fala, agradecendo mais uma vez o convite do professor Rafael, da Escola de Tributos, de todos que estão ouvindo a gente aqui. Obrigado pela paciência, né, de vocês que nos ouviram aqui nessa noite. Será, do ponto de vista filosófico e jurídico, né, o quanto que o ISS ainda é efetivamente um tributo municipal do ponto de vista legislativo. Tá? Então, eu encerro aqui só com essa provocação.
Agradeço a todos, agradeço ao professor Rafael, uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos. Agradeço mais uma vez aí a disponibilização do tempo. Agradecer a todos os presentes. Ficou uma pergunta aqui, depois eu vou procurar responder aqui. O Anderson, ele só pergunta. Temos uma pergunta aqui, que o Anderson pergunta assim: como lidar com os provedores de internet? Também não é uma pergunta talvez muito fácil de responder, né? Porque é um. Então, mas olha, provedor de internet era um problema nos anos 2000. Mas a tecnologia evoluiu. Assim, eu posso estar falando uma besteira, tá? Mas eu acho que provedor de internet, da forma como a gente conhecia da internet de escada, não existe mais. Agora é tudo junto com a comunicação. Né? Então, tirando coisas de serviços agregados que não sejam atividade de e-mail, basicamente ficou o serviço de comunicação do ICMS. Né? Então, a gente não tem muito ali... Eu acho que o problema do provedor que a gente tinha nos anos 2000, da internet de escada, daquele barulhinho que dá uma nostalgia, da conexão, me parece que é algo que ficou já para trás. Né? Mas... Né? Mas vamos lá, só comentário aqui que o professor Rafael colocou aqui também, que na opinião dele, ele colocou aqui que para a administração tributária, o que importa seria a competência fiscalizatória e que a legislativa seria secundária, né? Não, assim, eu entendo. Bacana. Eu entendo. Eu entendo, mas assim, na minha visão romântica de federação, o professor Rafael que mencionou, na minha visão romântica de federação, ainda que eu entenda que isso seja necessário para que o sistema não seja complexo, dá uma dorzinha no coração, né? Porque fere um pouquinho a noção romântica de federação. Tudo bem, às vezes ser romântico tem esse problema, né, professor Rafael? A gente acaba se iludindo e se desiludindo, porque a realidade vai jogar na nossa cara. Mas a autonomia legislativa faz parte de qualquer noção, né? Pensando hoje, assim, na realidade de hoje em dia, tem que ter essa mudança e não adianta, né? Assim, a gente... aquela questão, lógico, o mundo perfeito seria se tudo funcionasse e o município tivesse a sua... assim, fosse pleno, né? Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, assim, o que vai sobrar mesmo, caso tenha essa implantação, essa unificação, é a fiscalização. Aí os municípios vão ter que se preparar, né, com profissionais, com treinamento, com cursos, com uma remuneração adequada, que tem muitos municípios que é complicado, enfim, para que intensifique a parte muito mais ainda a parte da fiscalização. Eu vou ter que engolir meu romantismo federativo, professor Rafael. Eu vou conseguir superar isso. Mas eu entendo, não tem solução. É isso mesmo. Gente. Mas assim, Dr. Carlos, obrigado, tá, mais uma vez aí pela disponibilização do tempo, agradecer todos os presentes, né? E aguardem aí que na quinta-feira que vem é um horário diferente, tá, pessoal? É meio-dia, porque as agendas não bateram nem do professor Elton, que é o próximo, nem a minha, então a gente não... O horário que a gente conseguiu foi meio-dia, então vai ser meio diferente, né? Talvez não tenha tanta gente, mas aí vai ficar aí também disponível depois para vocês, e será sobre execução fiscal, que é um ponto importante também para os municípios aí. Tá bem, muito obrigado a todos. Um grande abraço, professor Rafael, valeu. Valeu, pessoal. Abraço. Não esqueçam de curtir aí. Repete, professor. Teve muita gente que pediu para repetir o podcast. Eu posso colocar aqui Coloca aí. O nome do podcast é Tributário ao Pé do Ouvido. Ao pé do ouvido? Ao pé do ouvido. O nome do podcast que vocês vão encontrar nos agregadores, né? Mas o endereço no Instagram é @tributário-pé-ouvido. Tudo junto. Então, olha lá, pessoal. Se você quiser colocar aí, pode colocar aí, Carlos. Coloquei. Tá. Isso, @tributário-pé-ouvido. É isso aí, pessoal. Vão lá, não deixe de chegar lá, seguir. E segue aqui a escola também, quem não segue aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.